Meu Senhor Jesus Cristo, como é gostoso, meu Pai, poder amanhecer, enaltecer a Tua graça e abrir as nossas bocas e gritar bem alto: obrigado, Jesus Cristo, por mais um dia que o Senhor nos concede para guerrearmos e sobrevivermos nessa selva chamada mundo. Obrigado, Senhor Jesus, pela força que o Senhor nos dá para podermos orar a Tua palavra, inclinar os joelhos no chão, pedir perdão, pedir misericórdia, reconhecer as nossas falhas e erros, reconhecer muitas das vezes os nossos erros aparentemente exposto ou guardado, que o Senhor nos conhece. Obrigado, Jesus, por mais um dia que o Senhor nos permite para engrandecer o Teu nome. Eu sei, Paizinho, que há pessoas ainda que nem as suas Bíblias pegaram, mas que o Senhor possa estar posicionando a espada na mão deste homem ou desta mulher, para que ele abra a espada chamada Palavra de Deus e se encha primeiramente. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela Tua presença. Obrigado pelo Senhor pegar e ouvir as nossas orações, acolher em taças gloriosas e levar até o trono do Senhor. Obrigado pelas lutas, obrigado por mais um dia abençoado, obrigado pela noite de sono, como nesta madrugada que a força de energia caiu mais uma vez, mas eu agradeço a Deus, porque me restou ainda a lanterna do celular para abrir a minha Bíblia e glorificar o Teu nome. Obrigado, Jesus de Nazaré, pelas vidas que estão de pé, que se levantaram e que estão Te adorando com a grandeza da Tua santidade. Neste dia 24 de junho de 2025, onde muitos nesta madrugada soltaram fogos, acenderam fogueiras, dançaram, tomaram quentão, porque daqui dava para ouvir a zoada de som alto, mesmo sem energia, mas tinha som de automóveis ligado, festejando um morto, e o Senhor dos Exércitos olhando e contemplando com seus olhos. Glória a Deus por essas vidas que amanheceram vivas, de pé, com sono e ressacada. Que Deus abençoe. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro de Apocalipse, livro da Revelação, Apocalipse 3, do verso 14 em diante, a mensagem à igreja de Laodiceia. Hoje iremos falar um pouquinho das igrejas em si: igreja, templo, parede, barro, casa. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Olha aqui, o anjo aqui foi Deus que enviou, o anjo do Senhor, para inspecionar como andam as igrejas físicas ultimamente, como está o trabalhar da palavra, da redenção, do arrependimento, da renúncia dentro de cada igreja. E Deus envia o seu anjo literalmente para ver como está e como andava o trabalho dentro dessa igreja chamada Laodiceia. A minha fiel testemunha e verdadeiramente o princípio da criação de Deus. No 15 ele diz assim: eu sei as tuas obras, que és frio, nem quente, que dera foras frio ou morno. Assim, porque és morno e não és frio, e nem é quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizeis, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta,
mas não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te de que de mim compreis o provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrependei-o. O que acontece é que Deus enviou seu anjo, como já mencionamos aqui, para ver se a obra estava saindo a contento daquilo que Deus incube para a liderança da carne, levantado na terra como pastores, comissionários, obreiros, estão verdadeiramente exclamando, abraçando, apregoando, visitando, honrando a sua palavra. Porque quando o homem em si, ele diz no seu coração, eu vou abrir uma igreja, o Senhor Jesus já não está no eu. A igreja do Senhor Jesus Cristo nasce. Como nasce a igreja do Senhor? A igreja nasce do arrependimento, do desejo de renúncias, de erros, de fadiga, de falha, de sofrer na carnalidade. E ali nasce um desejo no coração do homem de renunciar ao seu eu, de renunciar suas vantagens, ou de renunciar ao desejo que você tem, mas que nasce dentro dele o desejo de ter e de ser e de servir ao Senhor. Essa é a igreja do Deus vivo, do Deus poderoso. Quando a igreja nasce do coração de Deus, é a palavra de Deus que predomina. É o desejo de Deus que domina aquele ambiente. Com que? Como eu posso identificar? Você vai identificar pela liderança, que tem o amor de Cristo ao receber as pessoas, independente de ser rica, pobre, preta, branca, independente de classe. Ali foi uma igreja que nasceu do coração de Deus para acolher aquele público de pessoas que ali vão, porque tem uma palavra do céu para que elas se identifiquem na terra com seus erros, com as suas falhas, com a graça do Senhor e sinta a presença do Senhor no acolhimento, no arrependimento e na clareza de pessoas que estão ali usando o nome de Deus. Quando ele envia o seu anjo à igreja de Laodiceia, ele estava ou está falando: eu conheço as tuas obras, eu sei que elas não são quentes, não são frias, mas são mornas. Eu estou a ponto de vomitar, porque verdadeiramente, irmãos, tem muitas igrejas levantadas pelo homem que Deus não está. O Senhor está vomitando, fechando os olhos, porque são muitas coisas que não passam pelo coração de Deus, nem tampouco pela palavra do Senhor. São muitas eficácias de homem que coloca em cima de altares que são constituidamente para eles, e eles ainda abrem a boca para falar que Deus está ali. E você tem que buscar discernimento do Espírito de Deus, porque igreja qualquer um pode abrir. É a mesma coisa de você abrir um mercadinho, é a mesma coisa de você abrir um ponto de comércio. Você abre uma igreja, tem 2 ou 3 pessoas ali, você predomina de igreja. A igreja que Deus busca em mim e você, ela está na renúncia dos erros, ela está no tratar de pessoas, ela está no falar a palavra de Deus, abraçar. Hoje não se vê mais milagre particularmente dentro das igrejas, porque muitas igrejas não querem orar, querem citar regras, querem citar condições,
querem citar valores, querem citar pessoas com cargos elevadíssimos, porque eu mando, eu dou ordem, eu tiro ordem, eu elevo, eu abato. Quando o homem se predomina no lugar de Deus, o Senhor sai. Então nós temos que ter o que? O discernimento de Deus, de buscar o Senhor Jesus dentro de nós. Pessoas que tratam de pessoas de todo jeito, não tem mais reverência quando chega diante da presença de Deus, não ajoelha, não reconhece muitas das vezes o seu erro, acha porque tem um cargo comissionado ou um diploma, já começa a denegrir, começa a esfriar o amor de Cristo e começa a entrar o amor do homem, a ser querer, a medir força, ao ser maior. Então, como anda a igreja hoje? Muitas delas xoxa, fria, carnal. Muitas delas hoje acusadora, porque hoje só se vê uma acusando a outra, um acusando o outro. Ontem eu vi um vídeo que me mandaram, né? Eu até compartilhei com 2 pessoas, achei aquilo uma aberração, de uma suposta pastora que eu não conheço, não sei se é verdade ou não, mas eu achei horrível. Ela em cima de um altar, dava para ver que era em uma igreja, e esclachando lá com as pessoas que não devolviam umas certas ofertas ou dízimo, e ela falou o que eles deviam fazer. E me diga em nome de Jesus, onde é que Deus expulsou ninguém do seu ministério. Deus não expulsava prostituto, Deus não expulsava ninguém. Todos aqueles que foram até Deus querendo uma mudança de vida, o Senhor o abraçava, o Senhor lhe dava a palavra, o Senhor alertava dentro do seu coração, e ele simplesmente olhava para a pessoa e falava: vás, não peques mais, a tua fé te salvou. E ali muitos eram libertos. Igreja do Deus poderoso, ela tem sim que ter cultos de libertação com pessoas preparadas na palavra, pessoas preparadas no seu coração, pessoas adequadas para que possa combater as armas do diabo, os dados inflamados, pessoas que verdadeiramente amem as vidas e tomem a luta dela na oração, na guerra espiritual. Para isso o Senhor levantou a igreja na terra, para as pessoas valorizar as vidas, valorizar o sangue que foi derramado na cruz do madeiro. Para isso o Senhor dos Exércitos busca uma igreja lavada, remida, adornada, e não uma igreja morna, nem fria, nem quente. Eu sei que você está aí do outro lado, mas a igreja somos nós. Em nenhum momento o Senhor Jesus, ele nos dá o título de igreja, mas sim de templo. O templo somos nós quando o Espírito Santo habita dentro de nós. E nós olhamos para dentro da gente e vemos ou reconhecemos que o Senhor dos Exércitos, ele mora, ele está, ele vive dentro de nós. E nós limpamos o templo, consagramos o templo, deixamos o templo limpo, cheio da graça de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Então tem igreja, irmãos, que tem principados hoje nelas atuando. Igrejas têm principados, muitas igrejas têm Jezabel, muitas igrejas têm lideranças que estão debaixo de autoridade satânica, que buscam outras fontes porque não querem pagar o preço da oração, não querem pagar o preço da renúncia, não querem deixar muitas das vezes a vida dupla. E quem sofre com isso são as pequenas ovelhas que vão até esses ministérios, muitas das vezes a certas igrejas, que eu não estou citando o nome, eu só estou falando o que está escrito aqui, que o Senhor envia anjos a 7 igrejas de Apocalipse, para cada uma o Senhor dita uma mensagem, e isso nos dá respaldo para que nós venhamos limpar o nosso eu e colocar verdadeiramente o dono da igreja é Cristo.
O Espírito Santo, ele predomina, ele tem que ser predominante em cada ministério. Quando chegar numa igreja que você vê o homem se exaltando, o homem se engrandecendo, o homem se envaidecendo, e você vê bem pouquinha palavra do Senhor Jesus, não tem tempo para a palavra, é resumido, pode sair dela. Pode sair, vá buscar em nome de Jesus uma igreja que verdadeiramente pregue a palavra, pregue o arrependimento, pregue a cura e a libertação e pregue principalmente a redenção dos nossos pecados que temos que nos arrepender. Em pastores que têm, igrejas que têm pastores orgulhosos, Deus não habita. Quem habita é o homem. Pastores têm que ser o quê? O homem segundo o coração de Deus para acolher. Tem que ter uma boa palavra, tem que ter um abraço, tem que ter um cordial bom dia. E hoje simplesmente é difícil a gente ver isso, sinceramente. E é por isso que Deus está levantando um núcleo de mulheres para pregar a palavra de Deus com ousadia, com arrependimento e renúncia das suas próprias vontades. Glória a Deus e aleluia. Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo, abra os nossos olhos na terra, Senhor. Abra também os nossos corações, para que nós venhamos, Senhor, reconhecer os espíritos que falam, porque nem todo espírito é de Deus. E para isso o Senhor nos dá, o Senhor nos entrega a cada um daqueles que buscam, daqueles que querem reconhecer os dons espirituais. Papai querido e amado, eu consagro a Ti toda a família do Pão Diário, Senhor. Consagro aquelas que querem se batizar, como ontem uma jovem disse: irmã, eu aceito a Jesus, o desejo do meu coração é se batizar. Seja firme com Deus, renuncie tudo aquilo que a carne tem predominado em você. Procure pessoas e homens de Deus que falem a verdade dentro da palavra, sem lhe ferir. E você se renda à graça do Senhor e seja batizada. Que o Espírito do nosso Senhor Jesus esteja sobre você. Que você verdadeiramente ouça, equilibre o seu espírito, renuncie os desejos mais íntimos da sua carne e almeje os desejos mais fortes do Senhor. A igreja do Senhor está passando pelos últimos momentos na terra. Lembre que a igreja é parede e o templo é você. Equilibre o seu templo, encha o seu templo, cuide do seu templo, o Espírito Santo. Porque a igreja vai ficar aqui, as paredes ficam, mas o templo Deus vai recolher no tempo oportuno. Papai querido e amado, abençoe os aniversariantes do dia de hoje. Muitos estão comemorando os mortos, mas eu comemoro vida. Eu comemoro o Deus Todo-Poderoso que está vivo, assentado à direita do Deus vivo, intercedendo por mim todos os dias. Arrependei-vos. Aqueça o fogo de Cristo no seu coração. Enriqueça buscando o conhecimento espiritual. Enriqueça abrindo mão do erro, do pecado e da ira. E busque a graça, a glória e a majestade de Cristo. Os aniversariantes do dia, que Deus lhe abençoe. O termo vamos nos aleluiar é você dar glória a Deus e aleluia e ver o céu abrindo sobre você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos ser libertos de placas, mas vamos ser cheios da graça. Fica na paz do nosso Deus. Se Ele não voltar para mim, amanhã estarei de volta com o Pão Diário em nome de Jesus.